Abra sua Bíblia, por favor. Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1. Algo que Deus tem colocado no nosso coração para compartilhar com os amados nesta noite. E daqui a pouquinho nós estaremos participando da ceia do Senhor. Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, verso 16. Que diz assim: pois não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. Amém? Deus, a tua palavra foi lida e será ministrada nesta noite. Que o teu Espírito Santo, Senhor, que se faz presente neste lugar, possa estar de maneira gloriosa nesta noite, de maneira preciosa nesta noite, falando aos nossos corações, dirigindo cada palavra, Senhor, ministrada então a partir desta hora. Que o teu Espírito Santo, que sonda e conhece cada coração, que sabe da vida de cada um dos teus filhos, ó Deus, aqueles que estão nos acompanhando online também, o Senhor conhece, o Senhor sabe. Que, ó Deus, esta palavra, Senhor, encontre corações, que encontre lugar, Senhor da glória, para que ao término dela, Senhor, possamos ter a certeza e, mais que isso, a convicção de que o Senhor nos falou através da sua santa palavra. Te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Amém. Amados, este texto é um dos textos mais preciosos que eu considero na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é rica, a palavra de Deus, ela é viva, a palavra de Deus, ela é eficaz, a palavra de Deus, ela é maravilhosa, a palavra de Deus, ela é alimento, a palavra de Deus, ela é água, a palavra de Deus, ela é o bálsamo. Então, a Bíblia Sagrada, ela é recheada, mas esse texto em especial, de Paulo escrevendo a igreja de Roma, me traz uma tranquilidade muito grande, sobretudo para os dias que nós estamos vivendo. A cada dia que passa, a gente vai ouvindo cada coisa, a gente vai vendo cada coisa, a gente vai escutando cada coisa que a gente duvida. Tem gente que diz assim, parece que a gente achava que tinha ouvido tudo, aí sempre aparece alguma coisa nova no meio, sempre estoura alguma novidade completamente fora daquilo que diz a palavra de Deus. E aí, como a palavra de domingo passado, e é por isso que meu coração se alegrou, e a palavra de domingo passado, o pastor Roberto falando exatamente aqui do não se turbe o vosso coração. E aquela palavra foi muito apropriada, porque lamentavelmente no seio da igreja, a igreja evangélica brasileira, no modo geral, tem acompanhado cada coisa, e tem gente escrevendo de tudo, tem gente com pensamento para tudo, tem gente com palavra para tudo, e muitas das vezes os pensamentos e as palavras são colocados num pé de igualdade da Bíblia Sagrada, trazendo muita confusão na mente e na cabeça das pessoas. E aí quando eu chego a esse texto do apóstolo Paulo dizendo assim, porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Quando eu ouço o apóstolo falando isso aqui, ele dizendo que ele não se envergonha do Evangelho de Cristo, é porque era possível, e ele vai escrever em uma de suas cartas, dizendo que se ainda um anjo, não era ninguém, não era um pastor, não era um sacerdote, não era um ministro de louvor, não era um profeta, ele vai dizer, olha, se descer um anjo do céu, não era um anjo subir do inferno, não. Era se um anjo descesse do céu, proclamando um outro evangelho, que este anjo que desceu do céu fosse considerado maldito, anátema, completamente fora. Então esse texto toma uma proporção maravilhosa quando ele diz, porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. E sabe por que o apóstolo Paulo não se envergonhava? Porque o Evangelho de Cristo, ele é eficaz. O Evangelho de Cristo, ele é completo. O Evangelho de Cristo satisfaz a minha alma e a sua alma. O Evangelho de Cristo traz resposta. O Evangelho de Cristo nos traz paz, porque o Evangelho de Cristo é o próprio Cristo que é o príncipe da paz. Ou seja, o Evangelho de Cristo não traz confusão. Pegando esse texto e caminhando um pouco mais, eu tenho muita vergonha da religião. Parafraseando o que o apóstolo Paulo escreve aqui, quando ele diz que ele não se envergonhava do Evangelho de Cristo, e o que me traz vergonha
é a religião, não na sua etimologia, na sua origem da palavra, porque religião quer dizer religare. É o homem sendo religado a Deus. Até aí está tudo bem. O problema é quando a religião, ela adentra as raias da religiosidade, trazendo peso, confusão, dificuldade, para que eu e você possamos caminhar. Esse peso colocado pela religiosidade, isso de fato me traz vergonha. E o pastor Roberto, agora aqui no finalzinho da ministração, dizendo assim: você não está ofertando para ser abençoado. Você oferta porque você é abençoado. Esse é um dos pesos de que muitas das vezes a religião coloca na minha mente, na sua mente, causando confusão. Quantas das vezes o religar o homem a Deus, a etimologia da palavra religião, deveria ser algo para nos libertar, acaba sendo algo que nos aprisiona. Quantas pessoas no seio da igreja aprisionados, quando o Evangelho de Cristo veio para nos libertar de todo o pecado. Olha como o apóstolo Paulo, e olha como esse texto ele é fantástico, quando o apóstolo diz que ele não se envergonhava do Evangelho. Eu tenho vergonha do hedonismo que se abateu sobre a igreja brasileira, onde o prazer vale muito mais do que qualquer coisa, é o prazer pelo prazer. Só que o Evangelho fala também de prazer, mas toda vez que o Evangelho fala de prazer, fala do Evangelho de Cristo, porque dia e noite medita na lei do Senhor, e ali de fato está o seu prazer. O prazer do homem de Deus, da mulher de Deus, é estar em meditar nesta palavra. Eu me envergonho por causa do relativismo, onde tudo virou relativo hoje. Em proporções maiores no seio da sociedade, isso é muito comum, a gente vivenciar e ver o relativismo. Agora, dentro da igreja, isso também tem adentrado. Tudo é relativo. E o relativismo adentrou o seio da igreja com uma outra capa, com outro nome. Sabe qual é? O não tem nada a ver. Isso não tem nada a ver. Aqui a gente não tem coragem de dizer que a gente vive o relativismo. Então a gente tira o relativismo, porque essa é uma palavra que a sociedade usa, mas a gente transveste aqui o relativismo, nisso não tem nada a ver. Isso foi de uma outra época, isso foi de um outro tempo. Queridos, deixa eu lhe dizer mais uma coisa que você já está cansado de ouvir aqui deste santuário. Os tempos são outros, o tempo passa, as coisas mudam, mas o Senhor Deus continua sendo o mesmo. O mesmo Deus de Abraão, de Isaac e Jacó é o mesmo Deus desta igreja. E Ele continua no centro de todas as coisas, comandando todas as coisas. Ele continua gerenciando todas as coisas e nada escapa das suas mãos. Nada escapa do controle de Deus. Eu tenho muita vergonha da numerolatria que se abateu também no seio da igreja. Há um sem número de clubes, onde se faz um monte de coisa, de ofertas para agregar pessoas. Eu tenho vergonha da numerolatria que se abateu no seio da igreja. Porque tem que estar lotado para que a pessoa que está à frente, o pastor à frente da igreja, seja considerado como sucesso. Qual é o sucesso de um pastor? É a igreja lotada. Não importa a qualidade da vida. Não importa como é que está. E a confirmação disso tudo que foi falado aqui, e eu pedindo a Deus para que confirmasse essa palavra nesta noite, foi o pastor Roberto dizendo: eu estou fazendo de tudo para ir, eu quero que vocês vão também. Se vocês arrumarem problema, eu vou, vocês ficam. Porque tudo que é dito aqui deste púlpito, tudo que é falado aqui, é falado com muita responsabilidade, baseado neste Evangelho. Baseado neste Evangelho. A responsabilidade que recai das pessoas que falam deste altar é muito grande. Só que em determinados locais vale tudo pelo vale tudo. O importante é estar aqui, não importa como é que você está, mas o importante é você estar aqui. O importante é eu saber que você está aqui. O importante é saber que você é um número. Não, você não é um número, você é um servo e uma serva de Deus. O Espírito Santo tem ciúme de você.
Jesus morreu por mim e por você. Você não pode ser um número, você não pode continuar sendo enganado. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo assim: porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo. Esse evangelho que chegou até nós. Esse evangelho de Cristo, que é o evangelho de boas novas. Evangelho de boas novas que nos alcançou. A gente vivia uma tradição, o peso de uma tradição que não conseguiria nos libertar dos nossos pecados, só nos apontava os nossos defeitos, mas não nos mostrava um caminho para que a gente seguisse. Chegou o evangelho de Cristo trazendo boas novas. Aí me faz lembrar quando o anjo aparece lá para os pastores, dizendo: eis que eu trago nova de grande alegria. É porque hoje na cidade de Davi nos nasceu Jesus, o Salvador. E Ele é para todo o povo, inclusive o povo de Jacarepaguá. Ele nasceu também pelo povo de Jacarepaguá. O povo de Jacarepaguá também será alcançado por Ele. Ele nasceu na cidade de Davi, mas o seu evangelho, as suas boas novas, há de atingir todo mundo. E isso tem acontecido a cada dia. Esse evangelho de Cristo é o evangelho da graça. Graça essa que a gente não entende. Essa graça a gente não entende. Qual é a graça? A graça, ela é muito boa para nós. Ela não é boa para os outros. A gente que foi alcançado pela graça, a gente não entende a graça. Primeiro que o brasileiro, sobretudo, tem a ideia de sempre reduzir as coisas, né? Você pergunta para qualquer pessoa o que é graça, automaticamente alguém vai te responder: é o favor imerecido. Às vezes a gente nem sabe o que é isso, mas automaticamente, graça é muito mais que isso. Essa é uma definição, talvez, da mais rasa para a gente compreender. Graça é graça, é eu não merecer o perdão e ser perdoado. Isso é graça, mas a graça, eu quero a graça para mim. Eu não quero a graça para o pastor Paulo. O pastor Paulo tem que pagar. O pastor Paulo tem que... O que é isso? Mas a graça eu quero. Aí o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele vai dizer: porque pela graça sois salvo. Seu nome está escrito no livro da vida. O seu nome está escrito no livro da vida. Sabe o que é que isso significa? Graça. A graça nos proporcionou isso. Mas, Júnior, como é que você conseguiu ter o teu nome escrito no livro da vida? Por você mesmo, o que você fez? Eu não fiz nada. A graça me alcançou. O meu nome está escrito no livro da vida por causa da graça. O teu nome está escrito no livro da vida por causa da graça. Mas o que você fez? Nada. A única coisa que eu fiz, se eu posso dizer que eu fiz, eu tive fé. Porque pela graça sois salvo mediante a fé. A fé que nos impulsionou. A fé que veio através desta palavra. A fé que veio através deste evangelho de Cristo que adentrou o nosso coração e nos moldou e nos colocou ao ponto de crer que nós somos salvos em Cristo Jesus. Esse era o evangelho que o apóstolo Paulo não tinha vergonha. Às vezes a gente se depara com cada coisa que a gente sente vergonha. Quantas pessoas em seus determinados grupos têm vergonha, eu nem diria nem vergonha, mas às vezes têm dificuldade de dizer que é crente. Pastor César de Andrade, todos conhecem. Há muitos anos ele ia numa agência de carro aqui na Barra da Tijuca. Ele era muito bem visto lá, sempre comprou carro lá. E um dos vendedores lá, um cara que respeitava muito, e um dia o pastor César comentando, diz assim: eu sou evangélico, eu sou pastor. Aí o vendedor falou assim, ele contando, disse: você, pastor? Aí ele falou assim: agora eu vou ter que perder alguns minutos com você. Vamos tomar um café. Porque a cabeça daquele rapaz estava completamente fora do que era ser pastor. O que é ser evangélico? O que é? Tinha tido tantas experiências terríveis que ele já não acreditava mais. E aí o apóstolo Paulo vem dizendo assim: porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo. Sabe por quê, querido? Porque esse evangelho,
ele é o poder de Deus. Este evangelho, ele é o poder de Deus. Eu queria que você voltasse um pouquinho só na sua vida, da onde Jesus te tirou. Se alguma outra filosofia, ou alguma outra arma usada pelos homens, alguma outra estratégia humana conseguiria te tirar de lá da onde você saiu. Sabe por que você não está lá? Porque você está aqui? Porque o evangelho de Cristo te alcançou, e este evangelho, ele é o poder de Deus. Somente o poder de Deus consegue transformar a pessoa, transportar as pessoas. O evangelho faz isso, transporta as pessoas de um charco de lodo, das trevas para a sua maravilhosa luz. Este é o poder de Deus. Este é o evangelho do Senhor Jesus. Esse é o evangelho que o apóstolo Paulo está aqui propagando aos quatro cantos, de que ele não tinha vergonha. Este evangelho de Cristo não é o evangelho da barganha, que já foi falado aqui. Porque existe o evangelho da barganha. O evangelho de que eu vou dar algo para Deus, porque Deus vai me abençoar. Não. A gente já está cansado de dizer aqui desse santuário, de que você é abençoado. Que você já é abençoado. Você não precisa mais ser abençoado. Você é abençoado. E todas as vezes que a gente vai vendo essa questão da bênção, sobretudo no nosso país, quando adentrou uma outra teologia nesse país, e acabou arruinando a vida de muita gente, porque a gente colocava muito mais o poder nas estratégias que eram passadas, porque o sucesso para essa teologia é o ter e não ser. Eu conheço um monte de gente que tem, mas não é nada. O evangelho de Cristo não se denota pelo ter, mas pelo ser. Eu sou servo de Deus. Eu tenho que ser humilde. Eu tenho que chorar com os que choram. Eu tenho que ter uma vida digna. Você é abençoado. Não porque eu quero que você seja abençoado, mas porque o Senhor já te abençoou com toda sorte de bênçãos. Quando a gente recebe esse evangelho e crer de que em tudo aquilo que nós estamos precisando, o Senhor há de prover, querido, há tranquilidade. Há tranquilidade. Tem um hino e um corinho, que já é clássico, que diz assim: porque Ele vive, posso crer no amanhã. Sabe o que é isso? É descanso. Aí diz assim, olha, o amanhã não nos pertence. A sociedade fala isso. Amanhã está fora do nosso... O amanhã pertence a Deus. Amanhã não nos pertence. A sociedade fala isso. Aí esse corinho vem na contramão dizendo assim, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Mas pastor, você não está preocupado? Não. Se eu não estiver por aqui, eu estou com Ele. Essa é a tranquilidade que o evangelho tem que trazer. O evangelho não pode ser uma correria desenfreada. O evangelho é o evangelho da paz. O evangelho é o evangelho da paz. O evangelho não é o evangelho do desespero. Há um cenário de pessoas desesperadas, correndo para lá e para cá, sem saber o que fazer, cabeça quente, tendo AVC, tendo problema de coração, tendo problema de saúde. O evangelho de Cristo não consiste nisso não, querido. A Bíblia diz assim, aos seus, o Senhor providencia e dá enquanto eles dormem. Olha aqui que tranquilidade. Olha que tranquilidade. Ou eu creio que o Senhor cuida de mim, ou eu vou entrar na roda viva que o mundo oferece. Crente, pastor, evangélico, envergonhando o evangelho de Cristo, que eu vou ficar igualzinho o cara que está lá fora que não tem o evangelho. Correndo igual a ele. O cara, meu irmão, mas e aí? Como é que é isso? Porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo. Quantos são prósperos aqui, estão aqui nesta noite? Só os que são prósperos. Dê um sinal com a sua mão como um momento de fé. Eu sou próspero, você é próspero, querido. Mas não é a prosperidade
que o mundo insiste em contar para mim e para você, não. Não é a prosperidade que o mundo tenta apresentar para mim e para você, não. O salmista vai escrever e vai falar de prosperidade lá no Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos simples, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite, e tudo quanto fizer, então você é próspero, querido. Você tem nas suas mãos a arma para ser próspero. E não é a estratégia de Laí Ribeiro, de Roberto Tindachique. Não. A estratégia do Deus que dá. Do Deus que pode. Do Deus que cuida. Do Deus que não dorme. Então esse é o Evangelho. É o Evangelho de Cristo. Olha que Evangelho bom. Olha que Evangelho gostoso. É um Evangelho que produz fé. Pastor, produz. Se o Evangelho produz fé, não é otimismo. São coisas muito parecidas e que às vezes, em muitos lugares, o otimismo é confundido com fé. O otimismo vai até ouvir a primeira dificuldade. Quando apareceu a primeira dificuldade, acabou o otimismo. A fé não. A fé é quando vê, de fato, o obstáculo. É assim, eu creio. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se veem. Depois da dificuldade, eu creio que tem outro resultado. Isso é fé. Isso é fé. O justo, e nós somos justos porque fomos justificados por causa deste Evangelho, o justo viverá pela fé. O justo não viverá por vista, como já nós pregamos aqui outra vez. O justo não viverá porque ele conhece alguém que pode fazer. Não. O justo viverá pela fé. E tal qual o hino que nós cantamos aqui nesta noite. Eu não vou retroceder. Eu não vou retroceder. Sabe por quê? Porque o justo viverá pela fé. Mas se ele retroceder, a alma do Deus Todo-Poderoso não terá prazer nele. Olha que evangelho. Esse é o Evangelho de Cristo. É o Evangelho que, para o mundo, é uma loucura, exatamente por causa disso. Como é que pode ter um povo que acredita nisso? Por isso que esse Evangelho é um Evangelho louco. Tem um povo louco na terra. Tem mesmo. Qual é? A igreja. A igreja acredita no Evangelho. No Evangelho e não se envergonha dele. Pelo contrário, propaga aos 4 cantos. E quem recebe este Evangelho se transforma também no Filho de Deus. E sai propagando o Evangelho de Cristo. O Evangelho que propaga a fé. O Evangelho que também traz muitas aflições. Quando não são as nossas, são dos outros. Tem aflições que são nossas, né? Nossas aflições. Mas às vezes, além das nossas aflições, a gente acaba tendo e convivendo e sentindo as aflições dos outros. Desde terça-feira, o mundo está vivendo uma aflição. Com a queda daquele avião. Só se falava naquilo. E se aquilo não me compadecer, querido, eu tenho que sair, não é daqui não, eu tenho que sair da igreja de Cristo. Não é sair daqui, da igreja. Pastor Roberto, estou indo embora. Fui. Não é sair daqui da igreja física, é sair da igreja de Cristo. Se aquilo não me comover, se aquilo não trouxer uma reflexão para mim, se aquelas mães que lá estavam chorando, as esposas, os filhos chorando lá, se aquilo não me comover, querido, eu estou muito longe da igreja de Cristo. Se aquilo não fizer que eu ore por aquelas pessoas pedindo a Deus misericórdia, eu estou muito longe da igreja de Cristo. Não é este Evangelho. Porque se aquilo não me comover, eu estou longe do Evangelho. Aí eu estou envergonhando o Evangelho. E aí que a gente começa a ter um monte de publicações. É por isso que eu comecei essa mensagem falando assim, está todo mundo falando um monte de coisa. Está todo mundo com pensamento do dia. Às vezes muito longe do Evangelho de Cristo. Eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Muitas são as nossas aflições. Muitas. As nossas
E acho que né? As nossas... Eu usei o exemplo lá de Chapecó, do avião que caiu, mas eu poderia usar de Júnior, com Samuel internado. A luta dele foi a minha luta. Foi a nossa luta. Poderia usar Letícia, Jaqueline e Saulo. Que aflição a nossa. E era nosso sangue humano? Não, mas era nosso irmão espiritual. Era do corpo e doía. As aflições. Muitas são as aflições do justo. Os que foram justificados. Mas o Senhor nos livra de todas. Olha que evangelho lindo. Olha que evangelho glorioso esse evangelho. Esse é o evangelho de Cristo. O evangelho que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, olha, porque eu não me envergonho dele. Você pode se envergonhar daquilo que os homens dizem em nome dele, mas vocês não podem se envergonhar do evangelho de Cristo. Porque ele é o poder de Deus. Ele é o poder de Deus. E é interessante que o apóstolo também escrevendo, segunda carta à igreja de Corinto, no capítulo 4, no verso 8, isso aqui é lindo. Olha aqui que esse homem estava passando. Em tudo somos atribulados. Não é assim? Não tem sido assim? Em tudo temos sido atribulados, porém, não angustiados. Aquela tribulação não pode me trazer a angústia porque eu sei que eu estou na tribulação, mas eu estou no vento do Espírito, meu irmão. Ali não é o ponto final, ali é a passagem. E o texto segue dizendo, perplexos. A gente fica perplexo. Tem coisa que a gente para, fala assim, tem coisa que a gente fica impotente. Assim, o que eu vou fazer? Perplexos, porém não desanimados. Não desanimados. Essa perplexidade não pode me desanimar, porque ali também é passagem. E o texto segue dizendo assim, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Não vai existir, querido, um estágio de destruição, se você continuar confiando no Senhor. Destruído, não. O Senhor não chama para o seu evangelho da graça destruídos. O Senhor chama vencedores. Chama vencedores. Esse evangelho ele é tão fantástico que esse poder do evangelho de Cristo, ele não se aperfeiçoa na fortaleza. Olha que coisa, poderia ser, né? O evangelho tão bom deveria se propagar, se fortalecer ainda mais quando eu estou muito forte. Não. Este evangelho ele é tão fantástico, ele é tão maravilhoso que ele se aperfeiçoa na fraqueza. Quanto mais fraco eu sou, mais evidência da graça de Deus há de acontecer na minha vida. Por isso que o texto vai dizer, aonde superabundou a graça. Por isso falei que a gente não consegue compreender a graça. Quando a gente fala de graça, a gente sempre fala que o outro tem que pagar, né? Aonde superabundou, aonde abundou o pecado, aonde o pecado foi assim de forma extravagante, superabundou a graça. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. O ladrão lá na cruz, pecado consumado, morrendo exatamente porque sabia o que tinha feito. Ele tinha a convicção de que tinha feito, tanto que ele fala para o outro, rapaz, a gente está aqui porque a gente merece. A gente está aqui pelos nossos feitos. Tipo assim, tá normal aqui para a gente morrer. Agora, esse aí, esse justo, quase falando assim, esse aí que está fundando o evangelho da graça. E ele experimenta da graça. Olha o pecado estampado, olha o pecado confessado, olha o réu confesso. Nós estamos aqui porque nós fizemos algo errado. Nós estamos pagando algo que nós fizemos. Mas aí olha para Jesus e diz, lembra-te de mim quando entrares no teu reino.
Que a tua graça possa me alcançar a despeito de tudo que eu fiz. Que a tua graça me alcance. Eu sei que eu errei, mas que a tua graça me alcance. Porque somente a tua graça há de me conduzir ao paraíso para eu morar contigo eternamente. Aleluia. Os dois tiveram a possibilidade de terem sido alcançados por esta graça, por este evangelho da graça. Um quis, um optou, um tinha certeza que poderia ser alcançado por esta graça, o outro não. E aí os caminhos se seguem. Este evangelho, para terminar, é um evangelho que tem trazido muita confusão. Um evangelho desse que em poucos minutos nós falamos aqui das suas coisas boas. Coisas que nós somos testemunhas. Eu não falei de nada e absolutamente nada novo para você aqui. A graça, a misericórdia, do amor. Não falei nada demais. Eu só queria nesta noite lembrar-vos do Evangelho de Cristo. Deste Evangelho, que toda vez que você ouve algo que choca você, esse não é o Evangelho que Paulo não se envergonhava. Porque o Evangelho que Paulo não se envergonhava, ele desencadeava tudo isso aqui. Amor, poder, alegria, graça, compreensão, amor, prosperidade, fé a cada passo, a certeza de que nós vamos chegar, a certeza de que nós não vamos nos embaraçar, a certeza de que nós temos um alvo a ser alcançado, a convicção de que nós temos uma trilha, um caminho a ser feito que não será fácil, com muitas aflições, mas o Senhor vai nos livrando de todas e a cada dia a gente vai caminhando um pouco mais. E aí me lembro de Davi. Certamente a bondade e as misericórdias do Senhor nos seguirão todos os dias. Sabe por que você está aqui e nós estamos aqui? Porque a bondade do Senhor tem nos seguido. E aí, para terminar, muitos têm se apostatado deste evangelho. Muitos têm deixado de crer neste evangelho. Às vezes o evangelho, ele tem o condão, muitas das vezes, de ficar automático. E aí, quando o evangelho fica automático, nós viramos religiosos. Quando o evangelho vira automático, nós viemos só para preencher lugar. Quando o evangelho fica automático, a gente vem só para cumprir escala. Quando o evangelho fica automático, a gente vem só mesmo para poder se mostrar para as pessoas. Quando o evangelho fica automático, a gente acha que o culto só vai acontecer e for bom se nós tivermos. Porque se eu não tiver o culto, querido, a única pessoa que não poderia faltar nesta noite é o Espírito Santo de Deus. E eu sinto Ele aqui nesta noite. Eu sinto o Espírito Santo de Deus aqui nesta noite. Aleluia. E muitas pessoas querendo, depois desse passo de trazer mecânico o Evangelho de Cristo, o próximo passo é ir embora. É ir embora. Porque quando esse Evangelho ele se transforma mecânico na minha vida, algo se estabelece dentro de mim e dentro de você. A soberba. A gente fica inatingível, inacessível, ninguém pode chegar a nós, a gente cria uma barreira, a gente cria uma dificuldade, e aí sabe qual é o próximo passo? A queda. Porque a soberba, ela precede a queda. E a soberba é o primeiro sinal que Deus dá, de que se o homem não desviar a rota, ele vai cair. Mas muitos insistem, achando até que é Deus que está no controle da vida dele. E muitos vão embora. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Ô, Letícia, coloca aqui, por favor. Coloca aqui.
Eu já gostaria que você se colocasse de pé, em nome de Jesus. Eu estou terminando. Romanos, no capítulo 8. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer para mim e para você. No capítulo 8, no verso 36. Ele vai escrever assim: como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos considerados como ovelha para o matadouro. Aí no 37 ele vai dizer assim: em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Porque eu estou bem certo que nem a morte, vai vendo aí o que pode separar você do amor de Deus. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus.